Caros amigos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da semana aqui do Alex Crypto. Espero que esteja tudo bem, tenham tido um excelente fim de semana e seguramente que animados estão porque viram a Bitcoin crescer de uma forma exuberante. Acho que aquilo já tinha saudades de ver a Bitcoin reagir assim. Lembrar que a Bitcoin, eu gosto de dizer Bitcoin no feminino, não sei porquê, é um cavalinho selvagem, é aquilo que eu imagino Bitcoin assim, andar ali nos prados, a correr, mandar assim uns coices e ninguém a consegue dominar. Portanto, eu vejo a Bitcoin um bocadinho como um bichinho muito, muito selvagem, muito volátil e convém lembrar de vez em quando que ela faz estes movimentos e rebenta com muita gente. Quando eu digo muita gente é pessoal que está em short, que é liquidado ou que está em long, depende do momento. Portanto, hoje vamos analisar os gráficos, vamos entrar mais profundamente nos gráficos, vamos também ver outras coisas que eu acho que são muito importantes e convém estares a par para o que está a acontecer, para depois também tomares as tuas próprias decisões. Vamos começar em primeiro lugar pela mentalidade do mercado, ok? Há muita gente neste momento a dizer assim: epá, espero que Bitcoin caia novamente, que é para eu poder comprar porque eu não comprei antes. Isto é o primeiro aspecto muito importante. Vai sempre acontecer. Isto já aconteceu em 2019, quando foi o início do outro bull market. Eu lembro perfeitamente quando a Bitcoin estava nos 3.000, nos 4.000. Muita gente não comprou à espera que o Bitcoin fosse para os 1.000, ou para os 2.000, ou para os 500, ou aquilo. Pronto, havia ali previsões completamente extremadas, digamos assim. Vai acontecer a mesma coisa isto, ok? Desta vez não vai ser diferente. Vai haver pessoas que, seja agora, ou seja quando a Bitcoin estiver nos 15.000, nos 13.000, nos 10.000, whatever, ok? Vai haver pessoas que vão sempre dizer que Bitcoin vai mais abaixo e eu vou comprar mais em baixo, que era a melhor oportunidade. Vai sempre haver pessoal que vai ficar na estação do comboio e vai ver o comboio partir. Portanto, isso acontece sempre. Não sei se é neste momento a situação, mas há semelhanças com o que aconteceu em 2019. Portanto, há quem diga que nós podemos estar na fase de negação, ok? E que nós vamos continuar a cair. Mas se vocês repararem, depois da fase de negação, nós tivemos a fase de capitulação e nós não tivemos apenas um momento de capitulação, nós já tivemos 3 momentos de capitulação este bear market. Portanto, eu sinceramente tenho alguma dificuldade em encarar que estamos na fase da negação, ainda por cima depois da FTX. Quer dizer, a FTX teve um impacto muito semelhante ao Mt. Gox que aconteceu em 2014, não foi igual, eu sei, mas muito semelhante, teve um impacto muito grande, não só a nível interno, para quem está no mercado das criptomoedas, mas também ao nível de imagem, a nível externo. Portanto, capitulação para mim já ocorreu, isso eu não tenho grandes dúvidas. A questão é saber se ainda estamos apenas numa ligeira subida de uma consolidação ou numa continuação de queda, como vocês podem ver aqui, podemos entrar numa depressão ainda mais profunda do que neste momento já existe, ou então se estamos já nesta fase de não acreditar que isto é apenas uma subida para os tontos, ou comprem que depois isto vai cair outra vez. Portanto, é difícil saber. Na minha opinião, acho que a maneira mais fácil de estar neste mercado é aproveitar quando está barato, comprar, e quando estiver alto, vender, sinceramente, e não está muito preocupado. Obviamente estou a falar de posições de longo prazo e não de trading diário, ok? Outro gráfico que eu vos quero mostrar, e julgo que é bastante pertinente mostrar neste momento. Lembra-se que eu em 2022, no final do ano passado, tinha feito um episódio em que tinha falado sobre esta tendência de descida do sentimento da Bitcoin, ok? Claramente vê-se altos mais baixos aqui, informação, baixo mais baixo, e depois aqui um baixo mais alto, uma certa compressão, e eu disse que em 2023 nós iríamos ter o breakout seguramente desta estrutura. E evidentemente disse que 2023 estava perfeitamente à vontade, porque era quase impossível isso não acontecer. Não estava à espera que fosse já em janeiro, sinceramente. Agora, reparem uma coisa. Nós até podemos vir aqui novamente o sentimento, certo? Vir até fazer novos mínimos. Até porque aconteceu isso em 2018. Nós já estávamos no fundo do bear market de 2018, ali em novembro, dezembro. E depois tivemos um pumpzito, em que depois tivemos uma nova queda até chegámos a ir aos 9 pontos, e fizemos basicamente um retest ou um duplo fundo no preço da Bitcoin, e depois a partir daí reparem é que há uma inversão claramente de tendência, de sentimento, ok? Baixos mais altos, altos mais altos, aqui a formação que foi feita aqui no ano 2020. Isto foi o crash do Covid, portanto tivemos aqui esta queda depois consequente até ao crash do Covid, e depois nova subida até mais ou menos ao pico do bull market de 2020.
2021 e depois tendência de queda como têm visto até agora. Ou seja, isto pode ser o início de uma mudança de inversão, uma inversão na tendência macro ao nível do sentimento da Bitcoin. Por muito volátil que este gráfico seja, eu acho que há aqui um padrão claramente visível de tendência descida e que se calhar agora podemos ter uma tendência de subida ao longo dos próximos meses. É para irmos acompanhando. Vamos então agora falar sobre os gráficos da Bitcoin. Hoje vou começar por uma estrutura mais macro, ok? E é muito, muito interessante o que aconteceu. Nós tivemos, basicamente, uma das maiores velas, não é das maiores velas, foi uma vela muito significativa da Bitcoin, principalmente tendo em conta que nós estamos numa estrutura de bear market. Este é o gráfico de 2 semanas, ok? E aquilo que vocês podem ver é que esta vela vermelha foi o crash da FTX. Passado 2, 4, 6 semanas, isso foi completamente eliminado. O que me faz questionar até que ponto a Bitcoin não estaria num momento de lateralização se não tivesse sido o que aconteceu com FTX. Portanto, há quem fale que nós ainda temos a situação da DCG, de Gemini, Genesis, todo esse problema que aí está, mas também há muita gente que diz que já se sabe que a plataforma está insolvente, portanto que essa situação já está priced in. Ainda temos evidentemente a situação dos mineradores, que vamos falar um bocadinho mais à tarde, mais lá para o final do episódio, e também temos a situação da Grayscale, essa sim muito preocupante, porque se o fundo da Grayscale der o estouro, eu não tenho dúvidas que vai haver um crash monumental no mercado. E já para não falar, obviamente, na situação hipotética de um grande crash de uma grande plataforma como a Binance, ou de um problema muito grande com o SDT, pronto, evidentemente que são fantasmas que ainda surgem na nossa cabeça, mas bear market é normal haver esse tipo de fantasmas e não quer dizer que aconteça tudo, até porque eu já disse no início, já tivemos vários momentos de capitulação neste mercado, e quer dizer, não vamos ter capitulações, chega um ponto em que também já chega, porque também é difícil o preço depois cair, porque não há ninguém para vender, ok? Agora, o que nós podemos ver neste gráfico, reparem, nós temos o breakout de uma estrutura de descida que vem desde janeiro de 2021 ao nível do RSI. Portanto, é perfeitamente normal o RSI começar a baixar antes do topo de um bull market, porque temos uma divergência muito grande, e foi exatamente isso que aconteceu. Reparem, vai até 25 de outubro uma divergência gigantesca, significa claramente que há uma distribuição já do preço do pessoal do Smart Money para o Dumb Money, pronto, e depois temos uma tendência de descida. Reparem, o MACD já fez um cross também aqui positivo, está numa zona muito inferior ao nível do gráfico, o que é obviamente positivo numa perspectiva macro, ok? Tivemos o breakout deste falling wedge, e evidentemente que falta validar, fazemos aqui um retest a ver se isto segura, evidentemente falta isso, mas ainda não temos o breakout da estrutura macro descendente, que é uma estrutura que eu acho que é muito importante. Contra o volume não está nada de extraordinário. Reparem, temos claramente um volume flat desde julho de 2021, e é preciso um volume mais pronunciado ou mais expressivo, que valide que o que está aqui a entrar é não só movimento devido à entrada de capital fresco, mas um movimento que não seja apenas pela falta de liquidez, porque neste momento a BTC tem pouca liquidez, portanto o mercado está muito parado, não há retalho, os investidores ainda estão um bocadinho com medo, portanto qualquer movimento expressivo, nomeadamente ao nível de liquidações, depois já vamos ver isso um bocadinho mais à frente, pode levar a este pump que justifica esta aceleração brutal ao nível do preço da Bitcoin. Também dizer que na mensal está muito interessante o que está acontecendo na mensal. Eu aqui até vou ligar o Stochastic da RSI, ok, e acho que é o CCI, ok, vamos lá ligar isto. Gosto bastante do que está a acontecer, porque se vocês virem, agora podemos apagar isto, mas temos também aqui esta tendência de descida que foi claramente quebrada, digamos assim. Evidentemente que nós ainda estamos a fazer aqui um baixo mais alto, duplo baixo mais alto aqui, porque temos aqui claramente uma tendência de descida, e nós podemos estar nesta fase que já aconteceu no passado, certo? Ao nível do RSI da Bitcoin. No MACD, muito interessante, lembra-se que eu já tinha falado nisto, que a partir do momento que as velas vermelhas vivo passa para um vermelho assim mais esbatido,
tem significado sempre esta mudança de cor, não só de azul claro para azul escuro, como de vermelho vivo para vermelho mais escuro, tem indiciado uma mudança de ciclo, ok? E neste momento nós já estamos com várias velas a mostrar isso. Reparem, o histograma está claramente a diminuir, o que significa que está a haver aqui uma inversão aqui ao nível do MACD. E isto tem funcionado muitíssimo bem no passado. Se vocês forem ver, não vou estar a mostrar novamente, já fiz um episódio sobre isso, mas se quiserem testar isto que eu estou a dizer, podem perfeitamente a ver, mas tem que ir à mensal. O Stochastic DRSI está a fazer algo que sempre que o fez, certo? Reparem, em 2015, quando nós tivemos um um cross da linha azul com a linha laranja, a partir daí tivemos claramente um movimento de subida. A mesma coisa aconteceu em 2019 e nós tivemos esse momento, aconteceu na semana passada. Portanto, temos algo que pode ser o início de algo muito bom. Mais uma vez repito, não quer dizer que vamos entrar em euforias, pode haver novamente um retest, como já aconteceu no passado também. Reparem, em 2015 também aconteceu, em 2019 também, e não é por causa disso que o Stochastic DRSI virou para negativo ou fez um cross negativo aqui na mensal. Nós estamos a falar da mensal, certo? E não há esses pequenos movimentos de uma semana ou não afetam o Stochastic DRSI na mensal. Portanto, muito interessante o que acabou de acontecer ao nível do Stochastic DRSI na mensal. E também de mostrar o CCI, gosto também bastante, porque normalmente não me dá sinais na mensal, não costuma dar muitos sinais negativos. Reparem, isto aqui que aconteceu foi o crash do Covid, portanto foi claramente uma situação anómala, mas que nós podemos ver quer em 2013, 2014, quer em 2018, ok, todo 2018 e quer em 2021, nós temos sempre este movimento a vermelho, aqui esta linha a vermelha, durante todo o bear market. E só voltamos em sentimento de bull market ou início de bull market quando nós temos um cruzamento para esta linha azul e a própria linha fica a verde. Ainda não está a verde a linha, ok? Mas a este ritmo não vai demorar muito tempo a ter este cross e essa linha verde a surgir. E evidentemente que ainda pode bater aqui e voltar a cair, e certo? Estamos a falar ao nível do cenário, ao nível das probabilidades. E nós podemos ver aqui que o CCI este ano, este bear market foi muito, muito fundo, que não tinha acontecido nos dois ciclos anteriores. Portanto, quem fala que se calhar estamos em negação, tendo em conta aquilo que eu tive a mostrar, se calhar não faz muito sentido. Isto é a minha humilde opinião. Também dizer-vos que o que está a acontecer ao nível das Moving Averages é muito interessante. Vamos olhar em primeiro lugar para a Moving Average SMA 21, que está aqui a branco e que vocês podem reparar, em bull market ela faz suporte, certo? Quando entramos em bear market, há um momento aqui há um cruzamento, ok? E ela normalmente faz resistência. E normalmente só entramos em bull market quando temos um cruzamento do preço por essa linha. Reparem aqui, em 2011 o preço era muito insignificante, $4, não é? Jesus, comprar Bitcoin a $4. Reparem, breakout, fizemos aqui suporte e depois sempre, ok, tivemos aqui um fake out, mas por norma faz sempre o suporte. Depois, em 2014, reparem, a partir do momento que quebramos, começa a ser mais difícil, ela começa a virar para baixo, a apontar para baixo e começa a funcionar como resistência, ok? Depois aqui temos lateralização, portanto há um sentimento de dúvida e a partir do momento que ela começa a apontar para cima, reparem o que acontece ao preço, faz suporte. Crash de 2018, ou seja, bear market é a mesma coisa, abaixo da Moving Average, a mesma coisa. Depois tivemos o breakout em março de 2019, tivemos aqui um pump muito agressivo e a partir daí, tirando mais uma vez a situação do crash de Covid e aqui, obviamente, vocês podem dizer que é uma anomalia, tendo em conta tudo o que aconteceu ao nível do histórico da BTC, mas temos uma certa lateralização da Moving Average que se calhar valida esta variação. E aquilo que nós depois tivemos, reparem, novamente suporte a apontar para cima e a partir do momento começa a quebrar outra vez aí para baixo. O que aconteceu agora? Tivemos o breakout. E há muito tempo que isso não acontecia. Neste momento é um breakout expressivo, não é apenas uma cabecinha que está ali a espreitar, tal como aconteceu em março de 2022. Portanto, podemos estar aqui no início de algo interessante. Obviamente, até pela posição que está essa Moving Average, podemos estar aqui perante um momento de lateralização, ok? Ou mesmo, então, se calhar, o início, uma aceleração. Pronto. Mas aquilo que me apraz dizer sobre isto é algo bullish, é algo que significa que a tendência de descida está a ficar cansada e que está a terminar. Isto é apenas factual, olhando para o passado desta Moving Average, que é sempre uma linha móvel. E ela faz sempre uma atração do preço. Outro aspecto importante, e obviamente que os mercados vão olhar para isto, é a Moving Average de 200 períodos. Na semanal, reparem, suporte. E neste momento foi pela primeira vez na história que caímos abaixo dessa Moving Average e podemos perfeitamente ter o cenário de ter
uma resistência aqui muito forte na zona dos 25 mil dólares que impeça a BTC a subir e depois voltar a cair, ok? É preciso passar novamente para cima desta Moving Average para que o sentimento mais bullish aconteça no mercado, ok? Outro aspecto que eu acho importante, Ash Ribbons deu sinal de buy, por norma é um sinal muito positivo para o mercado, basta vocês olharem aqui, estou a falar na semanal, atenção, basta olharem para o passado destes buys e normalmente significa subida do preço da Bitcoin. Claro que este sinal não indica quando termina a subida, portanto é importante que vocês estejam cientes e apenas indica que é uma boa oportunidade, provavelmente, para comprar a BTC. Atenção, não é aconselhamento financeiro, é apenas o que eu estou a olhar para o gráfico. Nós outra vez tivemos um buy, mas curiosamente ele não aparece agora, portanto ele deve ter desaparecido rapidamente e ficou apenas esta situação, esta bola aqui verde, portanto não houve um buy validado, digamos assim. Outro aspecto que eu acho que é muito importante, olharmos para os gaps. Está um gap muito expressivo neste momento que foi criado na zona aqui dos 19 mil até aos 20 mil. Pode perfeitamente vir fechar aqui, mas nós temos dois gaps mais acima, na zona dos 27 mil, 28 mil e também 34, 35 mil. E se a Bitcoin lateralizar aqui assim e depois vai fechar estes gaps? Evidentemente que é uma probabilidade, como também é uma probabilidade de voltar a fechar os gaps aqui na zona dos 9 mil. Este 11 mil sinceramente é muito insignificante. Eu acho que os gaps são válidos, mas quanto mais pequeninos são, menos importância acho eu tem no mercado. Isto obviamente quem acredita, e de facto é verdade, 99% dos gaps são fechados, portanto fica aqui também o posicionamento dos gaps neste momento para vocês estarem a par da situação. Este gráfico é a dominância da Bitcoin. Eu estive aqui a olhar um bocadinho para isto, estive entretido e constatei algumas coisas. Reparem neste momento, esta zona aqui a branco significa quando foi o final dos bull markets, ou seja, foi quando começou a surgir uma divergência no RSI e houve uma loucura muito grande, até com as altcoins e as memecoins todas a ter um pump muito grande, ok? Vocês lembram seguramente disso. E reparem, houve uma divergência claramente no RSI que depois levou a uma subida. E depois nós tivemos o bear market em 2018. O que aconteceu com o RSI da dominância da Bitcoin? Começou a subir e a dominância da Bitcoin começou a subir também. Depois nós tivemos o início do bull market e no início do bull market nós tivemos uma subida muito expressiva da dominância da Bitcoin. Foi aquilo que eu disse no passado, que a Bitcoin no outro ciclo arrancou primeiro do que as altcoins. E nós vimos um bocadinho isso estes dias, reparem bem. A Bitcoin quando teve aquele pump, as altcoins não foram atrás. Foi toda a gente para a Bitcoin, ou seja, houve uma fuga de capital também para a Bitcoin que levou a Bitcoin a subir e as altcoins não. Foi exatamente por causa que temos esta vela aqui verde expressiva que aconteceu na semana passada. Portanto, quando a Bitcoin arranca, é normal haver uma fuga para o comboio da Bitcoin e só mais tarde haver uma distribuição da BTC pelas diferentes altcoins, ok? O que é que eu vos quero mostrar aqui ao nível do RSI? Reparem, temos uma tendência de subida e depois o ciclo das altcoins, digamos assim, é quando essa tendência de subida normalmente quebra. E portanto, aconteceu exatamente em 2019, tivemos esse breakout, depois tivemos nova subida, ok? Da dominância da BTC, que ela arrancou novamente, ou então houve uma queda, uma correção do mercado, mas reparem na tendência, a tendência é uma tendência de queda, okay? Reparem o que aconteceu aqui nos baixos, os baixos mais baixos, claramente a informação. E depois, o que é que nós temos neste momento? A tal divergência que eu falei, e neste momento temos uma subida da dominância, do RSI, peço desculpa, que veio bater no topo, muito semelhante a este topo que aconteceu em setembro de 2018. Mas reparem bem na diferença, nós estávamos na zona dos 62%, ok, da dominância da BTC, e neste momento com o RSI na mesma zona dos 69%, nós só fomos à zona dos 48%. O que é que isto significa? Significa que neste momento há muito mais altcoins e o capital está muito mais diluído por não sei quantos milhares de altcoins que existem. Portanto, é mais difícil canalizar tanta liquidez para a rainha como aconteceu no passado. Neste momento o que está a acontecer é que nós temos novamente uma dominância do RSI a subir, que pode perfeitamente levar a este topo, aqui assim, esta zona aqui, a cor de rosa, mas eu começo a achar sinceramente que vai ser difícil voltar a valores muito mais altos exatamente por este topo que eu aqui referi anteriormente. Nós só estamos na zona dos 43 e já temos um RSI na zona dos 59. Okay? Até pode acontecer e vimos cá acima novamente. Mas tendo em conta a dispersão de capital que neste momento existe por uma série de altcoins, nomeadamente Ethereum, que está a ter um peso também muito grande e com toda a narrativa, como a gente já sabe, não vou estar aqui a repetir,
pode acontecer que não tenhamos um pump tão expressivo ao nível da dominância da Bitcoin. Isto foi algo que eu constatei hoje, que ainda não me tinha percebido antes. Quando é que poderá ser uma boa altura para entrar em altcoins? Obviamente, se este RSI estiver muito cá em cima, então se virmos uma divergência melhor ainda, ou então quando nós começarmos a ver um breakout desta estrutura ascendente, como aconteceu no passado, ok? Principalmente esta linha aqui verde, se nós tivermos um breakout desta zona aqui, pode de facto ser uma nova alt season, que está aqui em informação. Estou a falar de algo que pode acontecer apenas daqui a 2 anos, ok? Portanto, ouçam isto apenas com uma perspectiva macro. A nível aqui temos o falling wedge, temos já aqui baixos mais altos, como eu disse no passado, perfeitamente parece que vamos atacar esta zona aqui, esta resistência a 44%, vamos ver se de facto vai acontecer. Também dizer que o bear market anterior, nós tivemos um ciclo mais ou menos aqui de 53 semanas, neste momento vamos com 59 semanas. Vamos então agora falar do que está a acontecer ao nível de curto prazo. Pronto, nós tivemos um pump inacreditável um pump do Bitcoin. Nós já temos aqui uma contagem de velas que é muito expressivo e pode perfeitamente indicar uma queda da BTC. Podemos estar aqui a fazer uma cup e um handle a seguir, ok? Pode perfeitamente vir cá abaixo, fechar o gap na zona aqui dos 19 mil e tal, é verdade, ok? Mas pode também acontecer algo que não é suposto, e lateralizarmos um pouco, e já vou-vos mostrar porquê. Portanto, temos aqui uma resistência muito importante, temos aqui um duplo topo, que é obviamente bearish, e temos aqui esta resistência aqui a roxo, que é a tal resistência macro que eu já mostrei no passado. Agora, o RSI está estupidamente alto, reparem, está na zona dos 88 pontos, portanto é muito, muito alto. O stocastic RSI também está claramente no teto, CCI já está a cruzar, portanto dá claramente a sensação que isto vai cair ao nível de curto prazo. Estamos a ter uma vela de rejeição neste momento e pode ter de facto uma inversão. Porém, quero-vos dizer uma coisa, e por causa disso é que eu tenho algum receio que... Não é algum receio, tenho algo... agora já perdi o gráfico, onde é que eu tinha isso? Vamos fazer um zoom. Está aqui, ok? Porque vamos supor o seguinte cenário. Vamos supor que, de facto, depois daquilo que eu vos mostrei anteriormente, nós estamos a sair de um bear market, ok? Nós em 2019, nós tivemos esta vela. Foi uma vela muito expressiva também, ok? Na diária, reparem, aqui houve um pump muito grande. E o RSI, na diária, teve também nos 88, ok? O que é que aconteceu a seguir? Epá, se vocês virem bem, reparem bem, ok? O que é que nós temos aí? Pump, vela de rejeição, lateralizar, epá, isto parece que vai cair, temos um RSI tão grande, divergência aqui a cair, epá, o preço está a subir, divergência, isto deve cair, quer dizer, mais cedo ou mais tarde isto vai cair, de certeza absoluta que isto vai cair, ok? Olha, reparem bem, a divergência tão grande até abril, certo? E o RSI sempre a cair. O que é que aconteceu a seguir? Nunca mais caiu, ok? Portanto, estes indicadores são indicadores para lermos QB, ok? Evidentemente nós tivemos aqui muito volume e acho que não está a acontecer isso. Mas é apenas para vos mostrar, quando a Bitcoin arrancar para o início de um bull market, ela não vai querer saber de análise técnica para nada, ok? Esqueçam lá os RSIs, as divergências, os stocácidos, essas coisas todas, suportes, resistências, rebenta com tudo. Porquê? Reparem o que aconteceu em 2018. Nós tivemos aqui uma zona fortíssima de suporte, ok? Durante muitos meses, ok? E eu lembro perfeitamente pessoal a jurar aqui a pé juntos, eu vou shortar isto aqui com all-in. All-in, isto vai ser all-in aqui short, ok? Porque nunca na vida a BTC vai rebentar esta resistência depois do que aconteceu. Meus caros, short squeeze. Pumba, rebentou com eles todos, ok? E isto é importante, gente. Portanto, nunca vão para uma postura de all-in em nada, ok? Porque a Bitcoin normalmente torna o improvável provável. E nós podemos estar em algo que se calhar não estamos a contar, que é haver uma repetição do movimento lateralização de bull flag. Não sei se vai acontecer ou não, mas pronto, vamos ver. E já que estamos a falar de shorts, squeezes, reparem bem, os short squeezes que houve foram quase 500 milhões de dólares liquidados em shorts. Portanto, ninguém estava à espera de um movimento tão expressivo. Toda a gente falava, e eu também falei, atenção, não estou à parte, de possível bear flag, de continuação de queda, e o que aconteceu arrebentou com isso tudo, ok?
Vamos então agora para umas pequenas notícias, não é muito. Temos aqui uma situação que está a acontecer na Alemanha, que é uma surpresa, porque toda a gente estava a apontar que a Alemanha fosse entrar em recessão já, e afinal não aconteceu. Em 2022 tivemos apenas um crescimento de 1,9% abaixo da média europeia, é verdade, mas não deixa de ser interessante aquilo que aconteceu com a Alemanha. Porém, isto pode levar a que o BCE tenha uma postura mais hawkish, certo? Tendo em conta que as coisas não estão assim tão más e pode carregar um bocadinho no acelerador ao nível das taxas de juros, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas não deixa de ser interessante o que aconteceu aqui e é ver o que vai acontecer também em 2022. Ethereum também está numa situação em que, pelos vistos, o staking bateu recorde. Eu trago aqui esta notícia, obviamente, pelo motivo que é. Neste momento há cerca de 35 mil Ethereum que vão ser desbloqueados depois do hard fork de Xangai, que está mais ou menos previsto para março. Mas eu ouvi uma narrativa há uns tempos, por acaso, deixou-me a pensar. Até que ponto eu disse isto várias vezes, que isto é uma situação de iminente risco para Ethereum, pode haver um dump muito expressivo por parte de Ethereum, mas de facto eu vou ouvir uma pessoa, já não me recordo qual é o nome da pessoa, portanto peço desculpa, mas o que ela disse foi o seguinte: há muita gente que está a contar com o dump de Ethereum, porém, quem neste momento está em staking Ethereum sabe que não o pode retirar. Portanto, são pessoas que têm uma crença muito grande em Ethereum, ok? Porque normalmente o que acontece é assim, não vou bloquear o meu dinheiro durante 1 ano ou 2 anos porque eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer àquilo. Portanto, é pessoal que se calhar meteu ali dinheiro ou que não faz falta ou porque tem uma crença muito forte em Ethereum. O que ele disse, e peço desculpa não estar a dizer o nome da pessoa que já não me recordo, foi que há muita gente que está pronta para entrar em Ethereum a partir do momento em que consegue pôr Ethereum em staking e que pode tirar a qualquer momento. Portanto, já tem essa liberdade. Portanto, é algum ponto de vista, apenas e só, mas é contrário ao meu ponto de vista e acho que também é importante trazê-lo aqui para vocês ficarem a par. Também dizer-vos aqui que este gráfico é interessante, não vou estar aqui com grandes pormenores, tem a ver com Moving Average e mais coisas, mas aquilo que nós podemos ver é que no Bear Market de 2014, 2015, reparem, o preço, esta linha, peço desculpa, esta linha azul, quando entra na zona cor-de-rosa é uma zona de fundo do Bear Market, a mesma coisa aconteceu em 2018, 2019 e o mesmo está a acontecer neste momento em 2022. Portanto, vamos ver quando é que esta Moving Average, que aqui é 7 SMA, vai começar a subir e a sair desta zona, para continuar a acompanhar. Dizer-vos que a hash rate da BTC, não é a hash rate, peço desculpa, a dificuldade está em máximos históricos. É incrível o que está a acontecer com a mineração da Bitcoin, algo completamente atípico, ninguém estava a contar com isto, inclusive eu próprio, com muito pena minha, como é óbvio, e nós tivemos um pump monumental de cerca de uma subida de 8%, mas o pior não é só isso, o pior é que a previsão, sei que ainda faltam 11 dias, mas é que a previsão é que é uma subida de mais de 10% ao nível da dificuldade. A hash rate neste momento está a subir, certo? Teve uma subida bastante expressiva no último mês, já, isto das duas uma. Ou há mais gente a ligar máquinas, que é o que está a acontecer, reparem aqui, certo? E se há mais gente a ligar máquinas, tendo em conta o preço a que está, é porque sabem alguma coisa, ou estão à espera que o preço suba. Ou então a energia nos sítios onde está a haver a mineração subiu de uma forma muito agressiva e muito expressiva, certo? Até pode ser as duas coisas, mas que não é normal, tendo em conta que nós estamos no fundo do bear market, com esta situação em que vocês podem ver em que a maioria dos mineradores não está em lucro, certo? Estarem a ligar máquinas de uma forma tão forte como se viu nesta última semana ou quinzena e agora na próxima quinzena também. Por fim, e apenas uma reflexão que eu acho que é importante fazer, porque normalmente eu tenho um discurso por norma mais bullish relativamente aos mercados, ao mercado das criptomoedas, como é óbvio, tenho uma ligação sentimental a isto, mas enviaram-me esta notícia, o que também faz refletir um pouco e se calhar devíamos pôr às vezes, se calhar, alguma água na fervura. Portanto, reparem bem o que está ali sublinhado. O Banco Europeu de Investimento é o primeiro a alavancar a nova plataforma de ativos digitais da Goldman Sachs, emitindo o primeiro título totalmente digital numa blockchain privada. Ok? O que é que isto significa? Que Goldman Sachs, e sustentada, neste caso, ou com o interesse do Banco Europeu de Investimento, não utilizou nenhuma layer que neste momento nós conhecemos, certo? Fizeram uma própria. E isto, meus caros, pode indiciar o seguinte: no futuro, daqui a uns anos, não sei, grande parte dos criptoativos, grande parte dos tokens, se calhar, não vão vingar a nível mundial,
porque o grande capital vai criar a sua própria blockchain e vai criar os seus próprios tokens, certo? Parece-me que esta notícia é algo que nos deve fazer refletir, e quando se calhar investimos em tokens que acreditamos que vão ser muito importantes no futuro ao nível global, se calhar não vai ser bem assim. Portanto, é apenas um momento de reflexão para vocês pensarem um bocadinho. Não vou dizer quais são os ativos que eu acho que vão vingar ou não. Eu vou dizer pelo menos Bitcoin acho que vai vingar, mas isso é uma situação à parte. Ethereum também acho que sim. E depois há mais uns ou outros que eu também acho que sim, mas não quero estar a dizer muito mais, porque não é uma opinião validada, digamos assim. Eu não tenho certeza do que vou dizer. Portanto, é apenas para vocês terem às vezes alguma noção do que está a virar, do que está a acontecer ao nível mundial. Já não é a primeira vez que eu falo em criação de blockchains por entidades privadas, e isto, pelo visto, está a começar a ser uma tendência, certo? Pessoal, espero que tenham gostado do episódio. Já sabem, coloquem aquele gosto, comentem, partilhem se faz favor, para ajudar o canal a crescer. Desejo a todos um excelente dia e vemo-nos numa próxima, ok? Tchau, tchau.